Muito bem. Vamos dando início a mais uma aula de marketing, dando continuidade ao conteúdo da semana passada. Nós discutimos o 4P, né? E na aula de hoje a gente vai discutir especificamente aí a questão da evolução, né, do marketing, desde o marketing tradicional lá do século XVIII até, né, a sua adaptação e evolução para o que nós chamamos hoje de marketing 4.0, né, que é o marketing focado na era digital. Então, nós temos aí uma série de acontecimentos, né, na sociedade, no mercado, na questão das empresas, do seu funcionamento, que vão aí interferir diretamente, né, na questão de como o marketing se relaciona, né, o desenvolvimento aí das suas peças publicitárias, né, as campanhas publicitárias, de como os produtos e os serviços são oferecidos para que se atinja de fato o público-alvo, o consumidor desses produtos e serviços. Hoje a gente vai discorrer brevemente, né, sobre os paradigmas, né, sobre o que ocorreu nesse meio tempo aí desde o século XVIII até agora. Também vamos dar uma breve pitada para o que pode, né, vir pela frente. O marketing está em constante evolução e, claro, a gente vai relacionar aí o desenvolvimento de uma atividade prática, né? Então, o que nós temos aí no marketing 4.0? A evolução do marketing tradicional, né? Então, o avanço que houve aí do marketing tradicional para o que hoje nós chamamos de marketing 4.0, os paradigmas e as mudanças nas estratégias de marketing durante esse processo de evolução, na questão de adaptação, né, do marketing para esse novo cenário, conforme os recursos tecnológicos e a forma como a interação ocorre entre o cliente, né, o consumidor, e os produtos ou serviços oferecidos pelo marketing. E, na sequência, a gente vai estar falando sobre os conceitos e fundamentos tradicionais do marketing que ainda permanecem no dia de hoje e que estão evoluindo, bem como as mudanças de comportamento dos atuais consumidores. Bom, dando sequência então, né, vamos entender um pouquinho mais sobre a questão do surgimento, né, do marketing 1.0, quando ele foi criado. Ele tinha como foco a criação, os processos e o valor agregado, né, ao produto. Então, havia aí uma preocupação diferente nessa época, né, cujo foco não era o cliente, nem os relacionamentos, né? O que nós tínhamos era uma preocupação maior com relação à criação, né, do material publicitário, da propaganda, da divulgação, os processos envolvidos para se fazer isso e o valor agregado a esse produto que era ofertado, né? Era deixado de lado aí a questão da preocupação, né, na estratégia de marketing com relação ao cliente em si e aos relacionamentos que haveria, né, entre a empresa e o cliente, ou o produto e o cliente. Então, de acordo com a Associação Americana de Marketing, marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes. Então, interessante, né, entender isso, que lá na sua raiz, né, o marketing já falava sobre a questão de se dar a importância para a entrega do valor para o cliente, né, para o atendimento da necessidade ou das expectativas do cliente. Porém, né, ainda não era o seu foco, como é o marketing atual, né? Não vamos entrar muito no detalhe, porque eu vou especificar isso depois. Bem como a administração de relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Então, até o relacionamento entre a empresa, né, no consumo do produto, com o cliente, no consumo do produto, ele faz parte do marketing, né? Muitos falam o pós-atendimento, né, relacionado à administração, mas a gente tem que lembrar que o marketing está dentro da administração, né, sendo vamos dizer assim, uma área um pouco mais focada na administração, dentro da administração, porém com, né, essa fixação na questão do marketing em si, né? Então é uma subdivisão interna dentro da área administrativa, o foco
a realização, perdão, né, das ações relacionadas ao marketing, ok? Então, isso foi no século XVIII, já no século XX, né, nos anos 80, surgiu aí o marketing 2.0. E o que é, né, o que vem a ser o marketing 2.0? A gente tem que entender que aqui já começa vem um paradigma que causa uma grande mudança, né? Nós saímos do século XVIII, aonde, né, o marketing ele era principalmente focado em papel, jornal, né, e principalmente o rádio, e na década de 80 aí, né, desde a década de 60 a televisão foi criada, porém o marketing, né, abraçou a causa, né, digamos aí, avançou nessa plataforma de comunicação, que é a televisão, apenas na década de 80. Então, nós temos aí o advento da televisão e da possibilidade do trabalho com o audiovisual, né? Trabalhar com vídeos, com imagens, com movimentos, coisas que até então, pelo rádio, né, que era só ouvido, e pelos jornais, material impresso, revistas, nós não tínhamos, né, antes da década de 80. Também houve, né, a questão da comunicação em massa. Por quê? Através, principalmente da televisão, né, houve a possibilidade do marketing atingir grandes massas, né, de pessoas. E aí, aliado a essa comunicação em massa, né, onde você tinha aí uma campanha de marketing que não tinha um foco específico, ela era simplesmente jogada ao vento, né, através da sorte ou da coincidência, eles atingiam, né, um grande número de pessoas, né, e nem todos se interessavam pelo produto ou pelo serviço que estavam tendo contato. Isso a gente chama, né, é a definição de marketing massivo, né, é aquele marketing que não é direcionado, é um marketing que é jogado aí para o ar e ele conta muito com o casual, né, com a questão da coincidência da pessoa que, né, se identifica com aquele produto possa vir a consumir. Então, aconteceu muito isso na década de 80, né, há essa relação, né, do marketing massivo, né, que não é um marketing direcionado. Na década de 90, já há uma mudança significativa, né? Então, vem o paradigma da internet, né, causando uma mudança brusca no processo de comunicação, né? Então, nós temos aí a questão de atingir um público um pouco mais diferenciado, né? Isso na década de 90. Temos o surgimento das redes sociais e o processo de comunicação digital, né, que traz uma interatividade que nós não tínhamos na década de 80, né, com as ferramentas de comunicação então disponíveis, né, que era o rádio, né, a televisão e jornais e materiais impressos, revistas técnicas especializadas, etc. Então, na década de 90 nós temos essa mudança com relação, né, e principalmente o advento das redes sociais, né? As redes sociais, que são a grande vedete aí do marketing, né? São uma das ferramentas que são mais utilizadas desde o marketing 3.0, né, para cá, desde a década de 90 para cá, que as redes sociais são aí, vamos dizer, né, o principal filão para divulgação para trabalho, né, do marketing e divulgação das peças publicitárias, né, do material que a gente utiliza aí para fazer a divulgação de produtos e de serviços. Então, como vocês podem observar, da década de 80 para a década de 90, nós temos uma grande diferença no processo de comunicação, principalmente pelo paradigma, né, ocorrido na comunicação com relação à internet, né, que trouxe aí uma mudança substancial do modo como o marketing era abordado e trabalhado, fazendo uso dos recursos até então existentes, né, do que se tinha na sua disponibilidade aí com relação à plataforma existente que rodava sobre a internet, né, para que isso fosse utilizado de maneira efetiva para alcançar o seu público-alvo, né, os consumidores aí em potencial, né? Também houve o processo, né, do marketing de conteúdo, onde se tem uma preocupação maior no desenvolvimento de um material com mais qualidade, né, um material de qualidade. Então, as peças publicitárias, as campanhas publicitárias, elas passaram por uma grande mudança na questão de conteúdo, né? Porque o conteúdo ele acaba tendo um conteúdo assim com mais qualidade, mais específico, mais direcionado para o público-alvo. Nos anos 2000, né, de 2000 para cá, então estamos nesse processo aí há 20 anos, né, houve a revolução do smartphone, né,
Então, quase que um mini paradigma dentro da área de comunicação, porque permitiu a comunicação instantânea, né? E se a gente for pensar, o smartphone em si, ele difere, né, do computador pessoal, que a gente tinha lá na década de 90, né? Que o computador pessoal tem uma forma de uso, né? O smartphone ele acaba sendo muito mais interativo, né, do que o próprio computador e também muito mais pessoal, né? Porque ainda o computador, pessoas dividem o computador, né? Pode ter mais de uma pessoa utilizando o computador, porém o smartphone é pessoal. Temos aí o Omnichannel, né, que é um catálogo de serviços e produtos online. Luiz, eu não sei o que é isso. Gente, streaming. Né? Streaming é isso. Você entra lá na plataforma e você tem lá um catálogo de serviços disponíveis de produtos e você escolhe o que você quer. Compras online, né? Tudo isso é relacionado ao Omnichannel. E a gente tem que pensar em campanha publicitária, né, baseado nesse processo de trabalho que é o Omnichannel. Tá? O outro conceito muito relacionado é o Machine Learning. Né? O que é o Machine Learning? É a máquina, né, os algoritmos trabalhando em cima das ações que o consumidor toma dentro da plataforma. Então são, né, plataformas inteligentes que conseguem compreender os gostos, né, as ações que o consumidor ele tá demonstrando ali, né, dentro da plataforma, e ele vai estar o quê? Relacionando produtos e serviços de acordo com o gosto do meu consumidor. É isso que a gente tem, basicamente, quando você começa a fazer pesquisa no Google, começa a aparecer um monte de propaganda relacionada ao que você está pesquisando. Tem o gratuito que ele oferece, mas tem o pago que ele também oferece. E isso é relacionado ao algoritmo que eu comentei, né? O algoritmo inteligente que reconhece aí as ações que o usuário executa dentro da plataforma. E, né, tem a questão do marketing de conteúdo relevante. Então, tem aquele marketing de conteúdo que foi trabalhado na década de 90 e agora é um marketing de conteúdo relevante, que é bem mais específico, bem mais direcionado e que tem uma probabilidade de aceitação por parte do consumidor muito maior do que era o que acontecia na década de 90 com o marketing 3.0. Né? E a gente começa a pensar a respeito disso e a gente, né, começa a compreender que um dos fatores predominantes, né, para essa mudança de comportamento do público consumidor, para essa mudança de foco no marketing relacionado à mudança de comportamento do consumidor, está relacionado ao quê, basicamente? As ferramentas e recursos que são utilizados pelos nossos clientes. Né? Então, a gente tem diversas plataformas aqui no infográfico, né? Smartphones, PC, notebook, tablets, IoT, que é a internet das coisas, né? Smart TV. Então, a gente percebe que esses equipamentos, esses recursos tecnológicos, né, e tudo que a gente tem à disposição que está atrelado, né, à internet, a sua conexão à internet, né, os equipamentos e recursos que estão conectados à internet, tudo que você utiliza para ter acesso a esse mundo virtual, acabam, né, de certa forma, influenciando o comportamento do consumidor e, por consequência, né, essa mudança de comportamento do consumidor, ela acaba interferindo no foco e na forma como o marketing deve ser desenvolvido, de como o marketing deve ser trabalhado, né, com relação a estar levando um produto ou um serviço ao público-alvo, né, tendo dentro desse público-alvo a maior fatia possível, né, de consumidores para esses produtos ou para esses serviços. É fácil? Não. Realmente não é fácil, né, você conseguir acomodar todas essas variantes, né, no desenvolvimento de uma peça publicitária que atenda, né, de forma otimizada tudo isso que eu estou abordando. Né? Exatamente por isso que o marketing ele é trabalhado, né? A questão do marketing ela é trabalhada coletivamente, com equipes, com marqueteiros. Né? A proposta dessa disciplina é que a gente compreenda o funcionamento, né, dos processos relacionados ao marketing para que a gente possa fazer pequenas adaptações. Tá? Então, essa questão da plataforma ela acaba interferindo muito. Né? Fiz até uma animaçãozinha ali que mostra, né, o IoT ele não era tão utilizado até pouco tempo atrás, porém houve uma mudança. Né? O smartphone também, acho que é 6 ou 7 anos atrás, o smartphone passou a ser a plataforma mais utilizada no mundo. Né? Hoje tem mais smartphone do que computador pessoal e notebook. Né? Nem sempre foi assim. Né? No começo existiam mais computadores pessoais. Hoje já houve aí uma diferenciação, né, com relação
essa questão de usabilidade por número de pessoas, e óbvio, né, que a mudança disso, né, causou uma ruptura na forma como o marketing é abordado, né, então a gente passa a ter uma abordagem muito mais relacionada à questão pessoal, né, porque o smartphone em si ele é um recurso muito pessoal, ok? E as perguntas que a gente faz, né, relacionado ao que virá, né, o que será que virá daqui a alguns anos. Então, 2025, 2030, não sei, né? Que eu estou conjecturando, né, não sou especialista em Marte, a gente só está imaginando, por tudo isso que tem sido criado, né? A gente tem falado muito hoje em dia sobre inteligência artificial, né? A internet das coisas e a interação contínua. Né? A questão da realidade virtual, em que há interação, né, do mundo real com o mundo digital, já é uma realidade do videogame, né? Você ter a realidade virtual, o RV aí nos jogos, por que não isso também no marketing? Então imagina uma pessoa interagindo com uma propaganda, né? Qual que é o grau que nós vamos ter de aceitação do nosso público-alvo para se tornar um potencial consumidor. Então, esses itens, né, essas tecnologias, esses recursos abrem a mente, expandem a mente da gente, né, para uma realidade muito diferente da realidade que a gente encontra hoje no que tange a questão, né, de marketing, de oferecimento de produtos e de serviços. Na sequência, aí eu vou deixar em aberto, tá? Que é texto mesmo que está escrito aí, né? Mas eu vou só demonstrar rapidamente, falar com vocês aí, né? A gente tem um quadro, uma tabela, onde tem o evento, daí está direcionado o marketing, né, por título marketing 1, 2, 3 e 4, o contexto histórico-social, né? Que nós temos aí da era industrial, no caso do marketing 1.0, no século XVIII, onde o foco era no produto e na produção. Né? E aí começam a haver as alterações e as mudanças. Então eu tenho, né, no marketing 2.0 o uso dos computadores, a revolução no processo de comunicação, os primeiros paradigmas, né, que causaram uma ruptura e uma mudança na forma como o marketing era encarado. Qual era o foco, né, do marketing 2.0? Foco no cliente, no atendimento das necessidades e dos desejos, diferentemente do marketing 1.0, né, que o foco era na criação, no produto, né, então nos valores da campanha publicitária em si criada em cima do produto, né? Então você começa a ver que há uma mudança de foco, né? Nesse quadro, nessa tabela, eu discorri aí de forma resumida, né, com algumas palavrinhas diferentes do que eu expliquei lá em cima, para tentar facilitar o entendimento de vocês com relação, né, às classificações que nós passamos aí do marketing 1.0 até o marketing 4.0, né? E especificamente o que pode estar mudando, né? O que pode se destacar, o que tem de relevante, o que tem de interessante em cada uma dessas etapas para a gente estar fazendo uma abordagem, né? Então o quadro está aí disponível, depois vocês podem revisar ele, né? Retroceder a videoaula, ler com calma, ler com paciência, para estar agregando, né? As informações que são passadas aí para o entendimento, né, e facilitar aí a compreensão de vocês com relação a esses eventos, né? Na sequência aí, se a gente, né, descer um pouquinho, você vai ver que no marketing 3.0 há uma questão de mudança, né? Principalmente o contexto, né, do marketing 3.0 da época em que ele esteve aí operante, que foi na década de 90, um forte processo de integração social e humana, né? Teve o surgimento da internet, óbvio, né? Mas qual que é o foco que o marketing teve nessa época? Principalmente justiça social, ambiental e financeira, né? Então focou aí o oferecimento de soluções para os problemas da sociedade, né? Tentando satisfazer aí a questão funcional e emocional, né, dos nossos consumidores. Tá? A década de 90 teve uma forte preocupação ambiental, financeira e social. Né? Então isso direcionou até o trabalho das empresas e, obviamente, dos produtos e serviços que elas ofereceram. E, finalmente, né, a última etapa, que é o marketing 4.0, temos o advento da comunicação global, né, o conceito da aldeia global, e isso Kotler, que é uma sumidade na área de marketing, definiu muito bem o marketing moderno, né? Quais seriam as raízes do marketing moderno e qual seria o foco desse marketing moderno? Nas mudanças de comportamento dos consumidores. O consumidor se tornou, né, chave, a peça principal da campanha publicitária. Então, os consumidores são potencial de se tornarem
advogados da marca. Então, hoje o que nós vemos, né, são pessoas que consomem produtos e essas pessoas, entre aspas, né, se tornam praticamente vendedores da marca que eles consomem, do produto que eles consomem, né? É um exemplo básico, né, que eu sempre falo, eu utilizo isso em aula e as pessoas concordam. Fale mal de um produto da Apple para quem tem um iPhone. O cara vai defender. O cara vai se doer, na verdade, né? Ele vai comprar a briga porque ele consome aquele produto e ele gosta daquele produto. E ele vai tentar te convencer que aquele é o melhor produto. Não só para ele, mas para você também. Então, essa fidelização do cliente, né, ela foi trabalhada há muito tempo, lá atrás, né? E ela veio sofrendo, né, processos evolutivos e incrementais até chegar nos dias de hoje. Então, hoje o que nós temos são vendedores, né, consumidores. Acaba sendo um processo interessante. É difícil chegar nesse nível, é difícil chegar nessa marca, né? Isso aí é resultado de um processo, né, de muito marketing trabalhado de uma forma muito produtiva, né, em que o consumidor, ele, quando ele está ali, né, consumindo o seu produto ou o seu serviço, ele tem que estar satisfeito. Ele tem que se identificar com o produto, ele tem que se identificar com a marca, com a empresa, né, e ele tem que ter as necessidades e expectativas dele atendidas. Se ele tiver isso, ele vai se tornar, né, um potencial, não só um consumidor, mas um potencial divulgador da sua marca, do seu produto ou até da sua empresa, conforme for o caso, né? Não é um negócio fácil de se atingir, porém é o que todo profissional da área de marketing almeja, né? É que ele tenha consumidores com esse perfil, né? Não só de consumo, mas principalmente de replicador, né? Essa pessoa vai estar levando aí, falando bem do produto, falando bem do serviço prestado, falando bem da empresa, defendendo a empresa, né? Como se diz assim, vestindo a camisa, como a gente fala, né? No português o português comum, né? Ditado popular que a turma fala. Então você tem aí o seu consumidor vestindo a camisa da sua empresa, né? Defendendo o seu produto como se o produto fosse dele. Tá bom, gente? Ó, a gente finaliza por aqui, né? O conteúdo da aula basicamente era esse, não queria adentrar muito, porque a gente vai ter alguns assuntos para estar especificando mais para frente. E fica como sugestão da atividade, né? Eu queria que vocês pesquisassem um vídeo no YouTube, em algum canal, né, no Vimeo ou outro canal que tenha vídeos postados aí, um vídeo que fale sobre a evolução do marketing. Tá? Um vídeo que resuma tudo isso que eu falei aqui, né? Vocês procurarem na internet, fazer a pesquisa sobre esse vídeo, né? Pegar a URL desse vídeo, postar para mim lá no menu tarefas o link do vídeo, para eu poder assistir o vídeo e verificar aí o que vocês pesquisaram, se tem a ver, se não tem a ver, se está relacionado ou não com o que a gente discutiu aqui. Só vou pedir para não pegar vídeo curto, tá? Tem umas atividades aí que às vezes os alunos entregam com 2 minutos, 3 minutos. Eu vou começar a especificar tempo mínimo, senão não vai dar certo, tá? Então, fica um vídeo de no mínimo 5 minutos, né, que fale sobre o processo de evolução do marketing, desde os primórdios, né, até o marketing atual. Se tiver algum vídeo que fale especificamente, né, do marketing atual de hoje, quiser colocar o vídeo separado, pode ser mais de um vídeo indicado, Luiz? Pode, né, desde que somando todos os vídeos, dê pelo menos 5 minutos aí, fica à vontade aí por critério de vocês, né, se vai estar tudo condensado num vídeo só, ou se não achar num vídeo só, acrescenta 2 ou 3 vídeos a mais, né, pode dividir também, se quiser, não tem problema nenhum, mas, né, um conjunto da obra aí, do trabalho de pesquisa de vocês, que abranja desde o início do marketing até a finalização do marketing. Ok, gente? A gente finaliza por aqui, né? A proposta da atividade é essa, não precisa entregar nada por escrito, é só o link dos vídeos, né? Se achar adequado, se quiser explicar alguma coisa, fique à vontade, mas não é obrigado, tá bom? É só fazer a entrega indicando os links dos vídeos para poder estar visualizando e conferindo depois. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.